Galera, boa noite, pessoal. Vou gravar essa aula aqui, né, que eu ministrei na semana passada, mas que eu acabei gravando sem áudio. Então eu vou gravar aqui, vou, né, passar os slides e vou passar uma explicação também parecida com a explicação que eu passei semana passada, beleza? E desculpa aí não ter gravado o áudio e eu vou, enfim, vamos ver. Essa aula nós vamos falar sobre instrumentos óticos, beleza? E o primeiro instrumento óptico mais importante, né, que a gente depende dele para usar todos os outros, é o olho humano. Então, primeiro a gente vai conversar ali sobre a estrutura do olho humano, né? O olho humano ele é constituído por diferentes partes. A primeira delas que a gente vai falar sobre ele, aqui a gente tem uma imagem, né, do olho humano para a gente ter ideia, né, uma ideia espacial de como que ele é constituído. A primeira delas que a gente vai falar é a pupila, ela não está representada aqui. Ela se dilata e se contrai para controlar a entrada de luz. Então, quando a gente está num ambiente que tem menos luminosidade, a gente quer que mais luz entre, né? A pupila ela se dilata. Quando a gente está num ambiente que tem mais luminosidade, ela se contrai para permitir que menos luz passe, beleza? E como a gente já conversou, a luz ela carrega informação visual. Então, a gente precisa da entrada de luz no olho para que a gente enxergue. Só relembrando. Além disso, a gente tem a córnea, né, que é a primeira parte de refração ali da luz, né, no olho. Então, a luz vai passar pela córnea, né? A refração, quando ela muda de meio, então ela vai vir, vai passar do ar para a córnea, vai continuar dentro da córnea e depois ela vai atingir o cristalino, que está logo depois da córnea. E aí o cristalino é um ponto-chave da nossa aula de hoje. No cristalino, a luz também vai ser refratada, beleza? Só que o cristalino ele funciona como uma lente. E a função dele é regular a distância focal, beleza? Como a gente vai ver mais para frente, o ponto de formação da imagem está relacionada com a distância focal do cristalino. Então, o cristalino ele vai sempre alterar a sua distância focal com o intuito de formar a imagem no lugar correto, beleza? E esse lugar correto, né, que a imagem se formaria, é a retina. Então, a retina é onde a imagem tem que ser projetada. Então, a imagem, para ela ser nítida, ela tem que ser projetada exatamente em cima da retina. E então a retina vai receber essa imagem, vai ter os seus receptores, né? E esses receptores eles vão transmitir essa informação ao nosso cérebro por meio do nervo óptico, beleza? Óptico. E na retina, nessa região fotossensível, né, sensível à luz, a gente tem dois tipos diferentes de receptores, que são os cones e os bastonetes, beleza? Os cones, eles captam a cor, tá? As cores primárias, que seria o vermelho, o verde e o azul, se eu não me engano. E os bastonetes, eles captam a intensidade da luz, né? Intensidade luminosa, a luminosidade, beleza? Então o olho é constituído principalmente por essas estruturas. Além disso, né, agora a gente vai falar um pouco mais detalhado do cristalino, né, que funciona como uma lente para fazer com que a imagem se projete em cima da retina. O cristalino, se a gente olhar para a estrutura aqui, para o desenho mesmo, a gente percebe que ela é uma lente biconvexa, tá? Uma lente biconvexa também pode ser entendida como uma lente convergente, né, que faz com que os raios se aproximem depois que os raios passem por ela. E aí, quando a gente lembrar lá, né, do conceito de foco, ela é uma lente convergente, faz com que os raios se aproximem e em um certo ponto ali, esses raios eles vão se encontrar. E o ponto de encontro desses raios é o foco. E a distância desses raios até o cristalino, né, a distância desse ponto onde os raios se encontram até o cristalino é a distância focal. E é ela que é regulada pelo cristalino, beleza? O foco do cristalino, ele é muito próximo, tá? Então, os objetos eles vão estar depois do ponto antiprincipal. Então, consequentemente, a imagem formada ela é real e invertida, beleza? A imagem ela tem que ser real para ela ser projetada na retina. E ela é sempre formada entre o foco e o ponto antiprincipal. A gente tem que lembrar que a gente tem foco e ponto antiprincipal dos dois lados da lente, né? Então, aqui para dentro do olho, né, vamos dizer assim, entre o cristalino
E a retina, a gente vai ter o foco e essa imagem ela vai se formar depois do foco e antes do ponto antiprincipal, beleza? E aí, como que a gente regula essa distância focal? O músculo ciliar, ele aumenta a curvatura do cristalino ou diminui, né? No caso, assim, quando ele se contrai, quando ele contrai, ele aperta o cristalino ali, o cristalino ele fica mais gordinho, ele fica mais curvado. E isso faz com que a distância focal aproxime. Então, por exemplo, na situação 2 aqui, a distância focal está mais próxima do que na situação 1. Então, na situação 2, o músculo ciliar está contraído, aumentando a curvatura e diminuindo a distância focal. E quando o músculo ciliar ele se relaxa, essa curvatura é diminuída, né? O cristalino fica menos gordinho e a distância focal ela se afasta, beleza? Então, o cristalino ele vai alterar essa distância focal a partir do funcionamento do músculo ciliar, que vai aumentar e diminuir a curvatura. Quanto mais gordinho, mais próximo o foco. Quanto maior a curvatura, mais próximo o foco. Beleza? Então, o cristalino funciona dessa forma. Agora, nós vamos conversar sobre a formação da imagem. E a gente vai lembrar lá de uma equação que a gente já viu em outras aulas, tá? Que é equação de Gauss, se eu não me engano, um nome. Eu sempre sou ruim com nomes, mas eu acho que é isso mesmo. Que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. A gente já viu isso. E aí, se a gente lembrar lá que a imagem ela tem que ser formada em cima da retina, certo? Para ela ser nítida, a distância da imagem, então, teoricamente, ela vai ser sempre a mesma, certo? Porque a retina vai estar à mesma distância do cristalino. O olho tem uma estrutura fixa ali. Então, essa segunda parte aqui de 1 sobre DI, 1 sobre a distância da imagem, ela é uma constante, tudo bem? Se ela é uma constante, né? Por exemplo, para ela não se alterar, uma vez que o objeto a distância do objeto vai se alterar, né? Porque a gente enxerga, por exemplo, coisas que estão próximas e coisas que estão distantes da gente, né? Uma pessoa está vindo caminhando ali, ela vai se aproximando, a gente continua a enxergar ela. Então a distância do objeto se altera. Então, se a gente for olhar aqui matematicamente nessa expressão, se o 1 sobre DI é uma constante, isso não se altera, e o 1 sobre DO se altera, tudo o que está desse lado aqui, então, vai se alterar. Vocês concordam comigo? Se o que está desse lado aqui se altera, o que está do outro lado também tem que se alterar, certo? Para essa igualdade continuar sendo verdadeira, né? Para as coisas continuarem sendo iguais. Então, o 1 sobre o foco também tem que se alterar. Então, consequentemente, o foco também tem que... a distância focal tem que alterar, beleza? E aí, olha só. Então, como o DO que muda e o foco que mudam, a gente vai usar os dois para entender essa relação, né? Pensando assim, tipo, olha só. Vamos olhar aqui para essa expressão ainda. O foco a gente tem um sobre o foco e um sobre o DO. Então, os dois estão embaixo, né? Os dois são denominadores. Então, a gente consegue perceber que se um diminuir, o outro também tem que diminuir. E se um aumentar, o outro também tem que aumentar, matematicamente, né? Então, a gente consegue estabelecer essa relação. Então, quando o DO diminui, o foco também diminui. Ou seja, quando o objeto se aproxima do nosso olho, a distância focal tem que diminuir. Para a distância focal diminuir, o músculo ciliar contrai, certo? O cristalino fica mais gordinho, fica mais curvo. E aí a gente enxerga com nitidez. Se o DO aumenta, a distância focal tem que aumentar. Então, se o objeto afasta do nosso olho, o músculo ciliar ele vai relaxar, o cristalino vai ficar menos curvo, menos gordinho, e a distância focal vai se distanciar para a gente continuar enxergando bem esse objeto, beleza? Ok, essa relação está aqui nesse quadrinho para a gente, bem resumido. E aí tem um V aqui, que a gente não conversou ainda, se eu não me engano, e a gente vai conversar sobre esse V no próximo slide mais detalhadamente, mas eu já vou adiantar que esse V é a vergência. E a vergência é isso aqui que está desse lado esquerdo da igualdade, tudo junto. Então a vergência é o 1 sobre o foco, beleza? E a gente usa essa vergência para calcular lá, quando a gente vai falar dos graus no óculos. Então, só adiantando. E se a vergência é o 1 sobre o foco, ela sempre vai variar de forma oposta ao foco, certo? Porque se o foco está embaixo, a gente está dividindo pelo foco, quando o foco aumenta, a vergência diminui. Quando o foco diminui, a vergência aumenta. Então, por isso que nesse quadrinho aqui, a gente vê que quando o foco diminui, a vergência aumenta, e quando o foco aumenta, a vergência diminui. Beleza?
para o próximo slide agora para a gente falar sobre a vergência. Aqui, né, tá expresso, né, como que a gente calcula a vergência, que é 1 sobre o foco. Isso é muito importante, a gente sempre tem que usar o foco em metros, tudo bem? Aqui também a unidade de medida da vergência é dioptria, né, vulgarmente chamada de grau da lente. Então, quando a gente fala o grau da nossa lente, a gente está se referindo à dioptria, que é a unidade de medida da vergência, beleza? A gente sempre tem que usar ela em metros. E o sinal da distância focal determina o tipo de lente. Então é importante a gente saber isso. Numa lente convergente, a distância focal é positiva. A gente viu essa determinação, né, dos sinais ali nas outras aulas. Então, numa lente convergente, a distância focal é positiva, então a vergência é positiva, tá? E numa lente divergente, a distância focal é negativa e a vergência é negativa. Outra informação importante. Eu sei que essa aula ela tem muita informação, então, enfim, quando vocês forem assistir, vocês vão com calma, aos poucos, tentando anotar e ir olhando informação por informação. Agora aqui, essa é a equação dos fabricantes. Equação dos fabricantes, eu falei isso na aula também, eu não vou detalhar ela muito, porque eu não vi cair muito assim no Enem até hoje, não lembro de uma questão que eu cheguei a fazer que caiu do Enem, propriamente dito. E, enfim, senão acaba ficando coisa demais também, sabe? Então, eu vou passar aqui para vocês a equação dos fabricantes, né? E a gente vamos olhar para ela aqui primeiro, né, matematicamente. Ela vai falar para a gente ali a vergência. Na verdade, é o contrário, né? A gente vai saber a vergência e vai tentar entender como que vai ser fabricada a lente. Então, a lente, né, ela tem as lentes dos nossos óculos, ela tem um material e ela tem um formato. E aí, baseado na vergência, a gente vai definir. Então, aqui a gente tem que a vergência, o 1 sobre foco, é igual o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1. Então, essa parte aqui diz respeito para a gente, o material que a gente vai usar. E isso a gente multiplica por 1 dividido pelo raio de uma das faces, mais o 1 dividido pelo raio da outra face. Então, a gente, com essas informações, a gente define o material e define qual que é o raio das duas faces da lente. Basicamente isso. Tudo bem? E aqui tem umas convenções de sinais que quando a face é convexa, o R é positivo, quando ela é côncava, o R é negativo, e para a face plana, 1 sobre R tende a zero. Mas esse aqui, a gente provavelmente não vai ter questão desse tipo no Enem, e se tiver, não vai cair com face plana, tá? Porque a gente não usa, não é matemática simples. Agora, a gente vai entrar numa parte que é muito importante, que, na minha opinião, é uma das partes que podem mais ser cobradas aí, que são os defeitos da visão. Primeiro que a gente vai falar sobre eles é a miopia. Na miopia, a gente já falou, o cristalino é uma lente convergente, né? E ele ajusta a distância focal. Na miopia, essa lente ela é mais convergente do que ela deveria ser. Então, o foco está mais próximo. Como a gente conversou lá atrás, quando o foco está mais próximo, a imagem se forma mais próxima, certo? Então, na miopia, a imagem se forma antes da retina. E partindo daquela ideia, né, que a imagem tem que se formar em cima da retina para ela ser nítida, se ela se forma antes da retina, ela não é nítida. Então, por isso que o míope não enxerga com a nitidez perfeita, certo? A ideia é mais ou menos essa. E aqui, então, a miopia basicamente é isso. A distância focal é mais próxima do que deveria, a imagem se forma mais próxima, e isso porque a lente é mais convergente, tudo bem? E aqui uma coisa que eu não comentei, que tinha lá atrás, e agora eu me dei conta, que são o ponto próximo e o ponto remoto, beleza? Vou comentar aqui agora rapidamente. Posso até voltar aqui os slides. Não. Enfim, tá bom. Vou comentar aqui mesmo. O ponto próximo é o ponto mais próximo que o seu olho consegue enxergar nitidamente, tá? E o ponto remoto é o ponto mais distante que o seu olho consegue enxergar nitidamente. Então,
Como a gente conversou, a gente tem o músculo ciliar que ele vai ajeitar ali o grau de curvatura do cristalino. Quanto mais curvado, mais próximo a gente consegue enxergar. Só que esse músculo ele tem um limite de contração, então chega uma hora que ele não consegue curvar mais a lente. Então esse é o ponto remoto, né? Ele não consegue fazer a gente enxergar coisas mais próximas do que isso, por causa do limite físico mesmo, tá? E o ponto remoto é o limite máximo de relaxamento, né? Chega uma hora que não dá mais para a convergência da lente diminuir, então a gente não consegue enxergar coisas mais distantes. Então, se a convergência, né, da lente é maior, o ponto próximo e o ponto remoto acabam se aproximando, certo? Porque o foco, inicialmente, ele vai estar mais próximo do que ele deveria. Então, e aí, isso é importante também, quando a gente vai fazer a correção, a gente sempre usa o oposto do que é o problema. Então, nesse caso, como na miopia o cristalino é mais convergente, para a gente resolver esse problema, a gente usa uma lente divergente. E tem até aquela piada, né, que eu falei na aula, que o miopia ele não pode ir ao zoológico porque ele usa lente divergente. Então, a gente pode usar isso para lembrar. Tudo bem? E aqui essa imagem mostra exatamente isso para a gente. A imagem está se formando mais próxima. Quando ele põe a lente divergente, a imagem passa a se formar mais distante porque a convergência diminui. Na hipermetropia, a gente tem um caso oposto, beleza? A hipermetropia, a lente, ela é menos convergente do que ela deveria. Então, se ela é menos convergente, a distância focal está mais distante e a imagem se forma mais distante. Então, ela se forma depois da retina, beleza? E aí a imagem acaba que não é nítida, certo? Então, se ela está se formando mais distante, a gente tem que usar uma estratégia para aproximar a imagem, para ela formar em cima da retina. Então, se ela é menos convergente, a gente vai ter que usar uma lente convergente para fazer ela ficar mais convergente, a imagem se forma mais próxima, né? E é assim que a gente consegue resolver a hipermetropia. E um comentário, na hipermetropia, como a gente tem uma lente convergente, a vergência é positiva, tá? Na hipermetropia. Na miopia, como a gente tem uma lente divergente, a vergência é negativa, beleza? Isso, lembrando, é convergência de sinais, tudo bem, pessoal? A gente sempre usa referenciais, então é exatamente por isso que a gente tem valores positivos e negativos, tá? E na presbiopia, o que acontece? Na presbiopia, o músculo ciliar, ele vai ficando cansado, beleza? Então ele não consegue contrair tão bem quanto antes. Então se ele não consegue contrair tão bem, se a gente for lembrar de novo, ele contrai para a gente enxergar coisas mais próximas. Se ele não consegue contrair tão bem, a gente não consegue enxergar coisas próximas com tanta, da mesma forma que a gente conseguia enxergar antes, beleza? Então, primeiro a gente vai perder a capacidade de enxergar de perto, que é o que a gente geralmente chama de vista cansada, né? Que a pessoa ali, quando vai ficando mais velha, ela começa a ter um pouco mais de dificuldade para ler coisas, né? O livro e tal, que está mais perto. Então, a gente conhece a presbiopia principalmente por essa característica. Só que com o tempo, como a capacidade contrátil está prejudicada, pode ser que a lente ela comece a se deformar, o cristalino comece a se deformar. E aí, quando ele se deforma, a gente pode passar a enxergar mal de longe também. Então, a presbiopia tem a primeira fase, que sempre acontece, que é a dificuldade para enxergar de perto, e depois, com o tempo, ela pode acabar evoluindo para essa segunda fase, que a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto e de longe. Beleza? Aqui a gente tem um esquema que resume bem essa ideia, tá? Primeira parte aqui, visão normal. Na visão normal, geralmente o ponto próximo está a 25 centímetros do olho. Agora a gente tem o míope. O míope, a distância focal é mais perto, então o ponto próximo e o ponto remoto, eles se aproximam, os dois. Na hipermetropia, a distância focal é maior do que deveria, então o ponto próximo e o ponto remoto, eles acabam se afastando. E na presbiopia, né, a gente tem essa característica, que no início o ponto próximo ele se afasta e depois com o passar do tempo o ponto remoto ele se aproxima, beleza? Então aqui a gente tem um quadrinho que ele resume isso. Eu vou disponibilizar os slides para vocês também, isso aí é só repetindo, tá, o que a gente já falou. Astigmatismo a gente não vai comentar, tá bom? Agora eu vou falar rapidamente sobre os instrumentos ópticos, tá? O primeiro deles é a câmera fotográfica. A câmera ela funciona como uma câmera escura, tá? A imagem ela é projetada em cima do filme, então ela funciona de forma semelhante ao olho, né? A imagem é real e invertida e o objeto vai estar a uma distância maior do que a distância do ponto antiprincipal. Então é um mecanismo semelhante ao do olho, beleza? E a gente tem uma lente convergente ali, tá?
Agora, a gente tem a lupa e o espelho de aumento, que elas são usadas para aumentar o objeto, né? A imagem é maior do que o objeto. Então, a gente pode usar, né? No espelho de aumento, a gente usa um espelho côncavo, que está representado aqui na imagem, e a gente traçando os prolongamentos, né? Quando o objeto está entre o foco e o espelho, a gente vai ter uma imagem aumentada e virtual, beleza? Por que virtual? Porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios que foram refletidos. Agora, a gente tem também uma lente convergente, tá? Biconvexa. É isso mesmo. E aí, se a gente desenhar os raios também, a gente vai perceber que quando o objeto está antes do foco também, a gente vai ter a formação de uma imagem maior e virtual também. Então, nos dois casos, a gente vai ter uma imagem maior e virtual com o objeto antes do foco, beleza? A gente tem o microscópio também, ou microscópio composto, que ele é formado por duas lentes, tá? A primeira lente é a objetiva e a segunda é a ocular. As duas são convexas, tá? Convergentes. Na lente objetiva, o objeto está depois do foco, tá? E antes do ponto antiprincipal. Então, a gente vai ter a formação de uma imagem real e aumentada, tudo bem? E essa imagem real e aumentada, ela vai ser usada como objeto para a lente ocular. E aí, essa imagem real, ela vai ter que estar antes do ponto, do ponto focal da distância ocular. E aí a gente vai ter a formação de uma imagem aumentada e virtual. Então, que seria a imagem 2, que seria a imagem final que a gente vai observar, tá? Então, nesse caso, a gente observa que a gente vai usar as duas lentes convergentes, só que no primeiro caso a gente vai ter o objeto antes do foco, né? Depois do foco, né? Quer dizer, se a gente usar a lente como referência, mais distante do que o foco, e a gente vai ter a formação de uma imagem real. E depois a gente vai usar essa imagem real como objeto, mais próximo do foco, e vai ter a formação de uma imagem virtual, que é a imagem final. A gente tem também o telescópio refrator ou a luneta, tá? Que o nome já diz, ele usa a refração para formar o objeto. Então a gente tem a lente objetiva, que é uma lente biconvexa também, e a lente ocular também, que é biconvexa, e a imagem formada é virtual e invertida em relação ao astro observado. Beleza? Então, que é a mesma a mesma característica da imagem do microscópio, tá? Imagem real e invertida. Não, imagem virtual e invertida, beleza? Agora a gente tem um telescópio refletor, né, que não vai passar pela refração, né? O telescópio refrator passa pela refração e o refletor passa pela reflexão. Então, esse conta com um espelho côncavo muito grande, né, que vai permitir que a gente veja a imagem dos astros, beleza? E está representado aqui. E a gente tem os projetores em geral, tá? Que eles formam imagens reais aumentadas, que ele pode ser construído de diferentes formas, mas de uma forma simples a gente pode usar simplesmente uma lente convergente, tá? E o objeto ele deve ser posicionado entre o foco e o ponto antiprincipal. Por quê? Ele deve estar entre o foco e o antiprincipal. Se ele tiver entre o foco e a lente, a imagem vai ser aumentada também. Só que a imagem vai ser virtual e a gente precisa de uma imagem real. Então, ele tem que estar entre o foco e o ponto antiprincipal. E tem que estar o mais próximo possível do foco. Por que ele tem que estar o mais próximo possível do foco? Porque quanto mais próximo do foco, maior a ampliação, beleza? Então, essas características são para que ele tenha uma maior ampliação e a gente tem uma imagem real para que ela possa ser projetada, tá? A imagem virtual não pode ser projetada. Então, pessoal, aqui são algumas questões. Eu acho que eu não vou fazer elas de novo, não. Essas questões elas têm na apostila de vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou só passar aqui, nessa gabarito é letra C, nessa outra questão, gabarito é letra C também. E aqui a letra A. Perdão, elas estão disponíveis, tá? Nos slides, vocês vão ter acesso também. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Espero que tenha ficado claro. E espero que tenha pegado o áudio dessa vez. Obrigado, pessoal.